Que o governo vai tentar convencer senadores a retirarem assinaturas com o seguinte argumento, de que as fraudes também ocorreram no governo Bolsonaro. Ou seja, olha o argumento, já que ocorreu no governo anterior, se retira e a gente não investiga ninguém. Não, ao contrário, se você tem informação de que ocorreu no governo anterior, tem que investigar todo mundo. É mais um motivo para ter a CPI. Ô Pavinato, deixa eu ver se eu entendi aqui. O governo vai tentar convencer senadores a retirarem assinaturas com o seguinte argumento, de que as fraudes também ocorreram no governo Bolsonaro. Ou seja, olha o argumento, já que ocorreu no governo anterior, se retira e a gente não investiga ninguém. Não, ao contrário, se você tem informação de que ocorreu no governo anterior, tem que investigar todo mundo. É mais um motivo para ter a CPI, ou a CPMI. Então, se aconteceu no governo Bolsonaro, tem que investigar. Agora, você vai usar isso como argumento para o senador retirar a assinatura? Quer dizer, é típico argumento de governo corrupto, que tenta encontrar corrupção no outro e aí fala o seguinte, ó, como você também está sujo, vamos fingir que não aconteceu nada para ninguém. É surreal isso. Vale lembrar que em 2022 foi eleito um senador por estado, na última eleição. Então, a maioria da casa, ela ainda é composta por aqueles que votaram para derrubar aquela medida provisória do Bolsonaro, que virou lei, para coibir esses descontos indevidos, esse escândalo, essa roubalheira no INSS. Então parece que tem sim um caminho ali bastante convincente, Porque se a maioria da casa que lá está, ainda hoje, esteve entre os senadores que derrubou essa medida do Bolsonaro que coibia a corrupção, então parece que é algo realmente a se preocupar, Pavinato, é interessante, eu vou pegar primeiro um ponto que o Arthur trouxe. A palavra-chave é eu também. Você não precisa mais nem estar preocupado se vai fazer um pacto entre corruptos. O também está dizendo... Nós fizemos a corrupção. Pô, também está dizendo assim, nós brigamos aqui, alguém bateu eu bati no Pavinato, suponhando que eu seja louco fazer isso. Deu um tapa. Não, mas você também. O também está dizendo que eu bati. Exato, admite, é uma admissão. Então, ou seja, já está admitindo a corrupção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é interessante a ação do PL, eu sempre espero do Novo o que há de melhor, tá? É uma simpatia pessoal que eu tenho com o partido. Desde que o Reiman saiu, desculpa, pode ser seu amigo, mas desde que vocês adquiriram uma configuração realmente para ser um partido forte, com uma convicção em que não fica transitando para um lado, para o outro, somos de direita e acabou, eu sempre espero o melhor do Novo. Então, eu acredito que certamente o Novo estará com o PL nas reivindicações e naquilo que é necessário para barrar o Volney, por uma razão simples. Ora, o Volney era secretário executivo. Na estrutura do funcionamento do Ministério, o ministro, algumas vezes, ele sabe tudo o que está acontecendo, em especial em orçamento. Mas, normalmente, o ministro é aquela diva que fica desfilando, passeando para lá e para cá. Quem realmente sabe o que acontece no Ministério é o secretário executivo. A senhora deve ter cansado de pedir para os seus assessores ir lá conversar no Ministério X. Fala com o secretário executivo. Não vai nem perder tempo falando com o ministro. Nem vai perder tempo falando com ele, que ele não sabe de nada. Normalmente é assim. Alguns são muito bons, são excepcionais. Eu não estou dizendo que são todos. Mas significa o quê? Dizer que o Volney, ele não prevaricou, que ele não sabia, que ele não estava apoiando, que ele não poderia ter dado uma indicação e ter falado... O secretário executivo pode chegar para o ministro e falar, ministro, é o seguinte, ou o senhor tira o nosso da reta, ou o senhor vai sozinho, porque o que está acontecendo é isso, porque eu sei o que está acontecendo. Não precisa nem dizer quantas reuniões ele teve. O simples fato de passar alguma coisa que signifique orçamento, verba, o secretário executivo, ele tem obrigação de saber, porque é ele quem trata da verba. É ele que trata do orçamento. É ele que diz, vai para cá, vai para lá. Aí conversa com o ministro diz, não, manda mais para aquele lugar lá. E veja que não tem registro dessa reunião, Exato. Não tem registro. Então, muito provavelmente, essa convocação e esse impedimento que está sendo solicitado pelo PL, eu tenho certeza que outros partidos vão acompanhar, porque ele não tem, no mínimo, ele prevaricou. E olha que eu estou sendo bondoso em dizer prevaricação. No mínimo, ele prevaricou.
se é que ele não possa estar envolvido de alguma maneira. Além do que, ele não é um cara tolo. Ele tem 6 mandatos, 5 sendo eleitos e um 6º mandato como deputado federal, porque ele era suplente, ele assumiu. O cara que tem 6 mandatos de deputado federal sabe como funciona o legislativo e sabe como funciona o executivo. E é um cara que não pode chegar e fazer de conta que não sabe o que está ocorrendo. Aí vem a jogada. Aquilo que a deputada falou, certamente é o Lupe que vai estar por trás. É óbvio, mas aquilo que nós tínhamos comentado já na semana passada. O Lupe é muito problemático para o governo retirar o Lupe, porque o Lupe ele tem uma rede, uma teia de pessoas que estão em volta deles que dependem diretamente. Você retirar um cara desse cargo significa que vai colocar outro. E toda aquela rede de indivíduos que estão envolvidos com eles podem até cair juntos, mas tem teias pessoais. Significa o quê? Pode significar um impedimento e um bloqueio das ações governamentais e uma ação clandestina de oposição, para não dizer que é oposição, porque é assim que funciona. Às vezes a gente brinca dizendo assim, o cara tem que conhecer processo legislativo. Processo legislativo está escrito. Processo legislativo é o regimento. O problema é a tramitação parlamentar. A tramitação parlamentar é que diz como que são feitas as estratégias. E aí você tem que entender quais são as teias que regem tudo isso. Por isso, jamais iria sair do Lupe para um outro partido, ou para uma outra liderança, ou para uma outra pessoa. Tinha que ficar dentro do PDT, porque o Lupe falou, se cair, o PDT vai embora. E se o PDT for embora, mas são só poucos deputados e poucos senadores. Não é assim que funciona. São poucos deputados e poucos senadores que têm uma rede em volta deles. E essa rede pode significar problema para o governo. Então, já entregou para o Volney. E por que o Volney? Porque o Volney é o cara que faz de conta que não sabe nada porque não era ministro, mas é o cara que sabe tudo. E é o cara que vai preservar a estrutura como está. O problema todo é quem que nós vamos acusar? O também que o Arthur falou foi maravilhoso. É também no Bolsonaro. Significa o quê? Vamos fazer um pacto da corrupção. O problema todo é que tem deputados e deputadas que lá estão, que não estão envolvidos com a corrupção. Como a senhora falou, são covardes, são coniventes, covardes e corruptos. Pode até, existe um pequeno número daqueles que são os bravos. E esses bravos, eles não vão se só falar, só gritar e tornar público. Se agora não der resultado, dará no final. O único problema para mim é mais uma CPMI. Se essa tanta CPMI, chega uma hora que nas brechas e nas entranhas e no escurinho do cinema, o governo negocia as suas pautas que são essenciais para fazer de conta que está governando, para fazer de conta que a economia está caminhando. O medo que eu tenho é apenas muitas CPIs e CPMIs com prazos indefinidos que acabam obnublando, esse é o termo, obnublando o conhecimento da sociedade brasileira das porcarias que estão acontecendo. Agora, Ana Paula, o que eu não entendo de Brasília é o seguinte, com todo mundo de rabo preso, como é que conseguiram fazer o número 2? Pavinato, essa é uma pergunta quase que de ordem médica, não é? Pavinato, constipados. Essa questão da CPMI, professor, eu acho que ela é importantíssima nesse momento. Eu sei. Tá. Porque esse escândalo de corrupção talvez seja um dos maiores depois dos episódios que nós tivemos de Mensalão e Petrolão. O PT, os governos do PT, desde que eles assumiram as primeiras prefeituras e depois estados, e enfim, o governo federal, ele age da mesma forma, sempre considerando que o dinheiro público é um dinheiro de ninguém e que eles podem fazer aquilo que eles bem entenderem. Eles não conseguem ficar distantes do dinheiro público e eles usam esse dinheiro de forma totalmente indevida. Por que que o presidente Lula está tão empenhado em impedir a CPMI, até dando esse argumento esdrúxulo de que começou as fraudes no governo Bolsonaro? Primeiro que nós já verificamos aqui, explicamos para a nossa audiência, que essas fraudes começaram em 2016 no governo Dilma. Segundo, que depois nós tivemos essa medida provisória do governo Bolsonaro, tentando justamente dificultar e impedir as fraudes, o que foi derrubado pelo Senado. Agora, tem dois fatos que são muito importantes da gente deixar claro para a nossa audiência. Primeiro, o presidente Lula, ele insiste em dizer que no governo dele é que está havendo a apuração. Mas, na verdade, essa apuração, ela só se inicia porque em 27 de março de 2024, no Metrópolis, um jornalista, Luiz Vassalo, publicou
comunicou a fraude do INSS. Depois de meses em que ele estava requerendo no INSS essas informações, que foram recusadas diversas vezes e que ele teve que impetrar vários recursos para finalmente conseguir essas informações. E a partir daí não houve como as instituições tomarem as providências e iniciarem a investigação. Então, assim como foi no Mensalão, aqui também o papel da imprensa é que permitiu que isso começasse a ser apurado. E nós estamos falando de um escândalo, porque deve ter vários outros que estão aí debaixo dos panos e nós não tivemos acesso ainda. E para fazer o número 2, você tem que estar de fato apurado. Né? Isso. O sujeito está lá muito apurado. E outro detalhe muito interessante que o governo Lula quer esconder e que virá à tona com a CPMI, mas que nós da imprensa independente já podemos colocar às claras para a nossa audiência, é que no governo Lula, lembra que nós falamos que no governo Lula teve, digamos, o ambiente adequado para que as fraudes explodissem em número de valores e em número de pessoas que foram que foram roubadas, porque no governo Lula eles soltaram uma instrução normativa número 162, quem quiser pode procurar aí na internet, em que se permitia a assinatura eletrônica ou por meio de biometria. Não contentes com isso, como a Dataprev demorou para implantar isso, a Sindinap, que é aquele órgão, aquele sindicato do Frei Chico, o sindicato dos sindicalistas, que é do Frei Chico, irmão do presidente Lula, ele requereu ao INSS uma solução transitória. E aí eles passaram a permitir a assinatura eletrônica e biometria avançadas e a biometria facial. O que significa isso? Que podia fazer a validação com base em perfis públicos. Então, passou-se a utilizar qualquer foto de rede social para fazer a biometria facial. Qualquer assinatura do idoso que estivesse em qualquer base de dados podia ser usada para assinar a autorização. É por isso que explode no governo Lula a fraude, porque os sindicatos e o INSS passaram a poder usar qualquer assinatura dos aposentados que tivessem qualquer base de dados e até fotos de redes sociais para fraudar uma mentirosa autorização. Então, é isso. Exatamente. E o Sindinap, no começo, não precisava nem de foto, nem de biometria. Avinato, o pior de tudo abrir uma exceção. É que esse sistema de compartilhamento de informações nas instituições públicas, ele é tão grande que, por exemplo, você já não precisa mais fazer o registro. Eles podem coletar, desde que tenha uma normativa qualquer, eles podem coletar uma identificação tua feita em algum local. Exemplo, eu fui fazer o meu voto. Era por biometria. Não era isso? Não tinha que colocar lá o dedo? Eu nunca tinha feito. Cheguei lá, coloquei. Eu existia. Como se eu nunca fiz? Aí foi feito um compartilhamento, né? de várias. Tem então, LGPD, a gente não sabe onde vem. LGPD é só para constar. Toda lei no Brasil é para constar. Ainda continuando nessa questão, porque quando a gente achava que estava restrito ao Ministério da Previdência Social, a gente descobre que a coisa era pior, porque também contaminou o Ministério do Desenvolvimento Social, porque o CAD único, né, o Cadastro Único de Beneficiários de Bolsas e Programas do Governo, ele foi alterado para criar beneficiários fictícios. Aí a gente tem também, a gente falou na semana passada, Ministério da Previdência, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Pesca, que criou beneficiários fictícios para que as pessoas recebessem um auxílio que pescadores têm, em especial no estado do Maranhão, estado que elegeu o senador, o Flávio Dino. Aí, fora isso, a gente viu também que o Ministério da Justiça, tanto do Flávio Dino quanto com o atual Lewandowski, também tem envolvimento nisso a partir do momento em que a Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, teve um aumento de 500% nas reclamações dos descontos indevidos e não fez nada. Para por aí, não. Agora a gente vê que também o Ministério do Trabalho
O Ministério do E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.